Em geral, o jornalismo trabalha com fatos do dia a dia, mas diante de um grande número de acontecimentos é preciso selecionar o que vira notícia. Nos anos 50, David Manning White institucionalizou esse processo nos Estados Unidos e criou a teoria do gatekeeper. O nome, traduzido livremente, significa o guardião do portão. A ideia seria um profissional que avaliasse o que entra e o que fica de fora das edições, como explica o professor da PUC Minas, Mário Vidiano. Nos Estados Unidos, essa questão do gatekeeper começa na segunda metade do século XIX. Mais para o fim do século XIX, que é a profissionalização do jornalismo. Então, num primeiro momento, esse gatekeeper fazia uma filtragem, ou seja, ele filtrava aquilo que deveria entrar ou não naquela edição. No Brasil, essa filtragem de notícias se intensifica a partir de 1964. Durante a ditadura, os militares tinham uma lista de assuntos que podiam ser publicados. O censor era a figura central para controlar a produção de conteúdo dos jornalistas naquela época. Mas, com o passar dos anos, a influência sobre as notícias deixaram de ser meramente políticas. Empresas e anunciantes começam a interferir na seleção de notícias. O poder econômico viabiliza o jornal. Então, os grandes anunciantes, sejam eles do governo, as grandes empresas, passam a dar sustentação a esses jornais. E funcionam como uma espécie de gatekeeper. A tecnologia transformou o conceito inicial de gatekeeper, surgindo assim o gatewatcher. A missão desse profissional é monitorar as notícias divulgadas nos concorrentes para que seu veículo não fique para trás. Para o professor, esse processo pode ser nocivo ao exercício do jornalismo. As notícias passam a ser iguais, sendo apuradas da mesma forma, com os mesmos efeitos, com as mesmas fontes, com os mesmos resultados. Isso é ruim. E como será que essa seleção funciona efetivamente no meio profissional? Para Bruno Freitas, que trabalha no jornal Estado de Minas, o jornalista é peça-chave nesse contexto. Hoje, como em todas as atividades do mundo moderno, há um excesso de informação, né? E o jornalista tem que saber trabalhar isso muito bem. Eu diria que além do dever, é uma responsabilidade do jornalista saber tratar a notícia da forma devida, né? A jornalista da PUC-TV, Ana Carolina Amaral, conta que, apesar da emissora em que trabalha ser universitária e ligada à Igreja Católica, os profissionais têm grande autonomia na redação. Como qualquer outro canal de televisão, qualquer outra emissora, a PUC-TV também tem uma linha editorial, que também ela tem que ser alinhada com os preceitos da universidade, né, da PUC Minas. Então, é claro, a gente não vai contrariar nada que a instituição, de uma maneira geral, preze. Mas aqui a gente tem muita liberdade, sabe, para poder pautar, para poder criar, para experimentar. Isso aqui é muito valorizado, tanto pelos gestores da universidade, quanto por quem está aqui dentro trabalhando. Apesar de ter que conviver com pressões organizacionais, políticas e econômicas, cabe ao jornalista se manter atento aos fatos para que seu trabalho seja realizado de forma eficiente e contextualizada.